Olá pessoal, fazer alguns comentários sobre esse livro aqui, do Joseph Ratzinger, Bento XVI, né? A Infância de Jesus. Foi publicado aqui pela editora Planeta em 2012. Eu vou destacar alguns pontos. Ele vai falar sobre a infância de Jesus segundo o relato que está nos evangelhos, né? E vai traçar alguns comentários, né, sobre os textos que estão ali. Basicamente, em linhas gerais, ele vai defender a historicidade do relato bíblico, né? Em linhas gerais, é isso. Ele fala aqui, ó, com relação às genealogias, né? Nesse contexto é digna de menção outra interpretação da genealogia de Lucas, como encontramos em Santo Irineu, contra a heresia 3:22:3. No texto evangélico, ele lia não 76 nomes na genealogia, como a gente tem hoje, mas 72. Ora, 72 ou 70 era o número deduzido do Êxodo, dos povos do mundo. Número esse que aparece na tradição de Lucas sobre os 72 discípulos ou 70 discípulos que Jesus colocou ao lado dos 12 apóstolos. Irineu escreve, por isso Lucas mostra como a genealogia que recua desde a concepção do Senhor até Adão engloba 72 gerações. Ele une o fim com o início, dando a entender que Jesus recapitula em si, a partir de Adão, todos os povos, que andam dispersos desde Adão e todas as línguas, antes a humanidade inteira quanto tal. Então, Jesus assume em si a humanidade inteira, toda a história da humanidade, imprime-se uma guinada nova, decisiva rumo ao novo ser de pessoa. Então, ele pega o comentário do Irineu, que já não bate com o texto que a gente tem hoje, porque no texto que a gente tem hoje são 76, e no Irineu são 72 nomes. E então vai dizer que o objetivo ali é dizer que é a humanidade inteira. Então, ou seja, você está querendo dizer que então que essa genealogia que aparece, ela não é exatamente correta? Não, ele não diz isso. Ele sugere que a genealogia foi montada pelo evangelista para representar a humanidade inteira. Então ele sugere que possa ter ali alguns nomes ali que não são historicamente corretos. Mas ele não diz isso. Eles entenderam? Eu sentia que ficou em cima do muro aqui. Faltou dar a conclusão. Né? Faltou dar a conclusão. Aqui em 46, página 46, quando ele fala da questão do anúncio lá de Isaías 7,14, né? Eis que a Virgem concebeu e dará luz a um filho e lhe porá como nome Emanuel. Isaías 7,4. E aí o Evangelho fala sobre essa passagem, né? Então, ele pergunta assim, mas será que foi assim que Isaías entendeu o sinal anunciado? Ou seja, será que Isaías estava se referindo a Jesus? Né? A isso se objeta, antes de tudo, e com razão, que na verdade é anunciado a acaso um sinal que lhe seria dado naquele momento. E não uma coisa que aconteceu, não sei quantos séculos depois, né? Que foi Jesus veio alguns séculos depois, né? Bom, aí se refere ao comentário de Rudolf Kilian, que ele observa assim, nenhum personagem se encaixa nisso. A primeira possibilidade é que se referia ao Messias, mas a ideia do Messias se desenvolveu plenamente no período do exílio e sucessivamente, quando muito, poder-se encontrar aqui uma antecipação dessa figura. Não é possível individuar uma correspondência histórica de então. Então ele está querendo dizer o seguinte, naquela época, o conceito de Messias ainda não estava muito claro, ou seja, as pessoas não entenderiam como a vinda de um personagem como Jesus. Isso não está claro. Mas ele diz que é possível, quando muito, poder-se encontrar aqui uma antecipação dessa figura, do Messias. Tá? A segunda hipótese é que ele falava que seria um filho do rei Acás, talvez Ezequias. Aí ele diz assim, essa é uma tese que não encontra apoio em parte nenhuma. A terceira seria um filho do profeta Isaías. Também não bate. Sendo assim, o que podemos dizer? De forma análoga ao que sucede no cântico do Isaías 53, a afirmação relativa à virgem que dá à luz no Emanuel
é uma palavra à espera. No seu contexto histórico, não se encontra qualquer correspondência, ou seja, não é o filho de Acás, não é o filho de Isaías, não é nenhum personagem ali da época. Tá? Aí ele vai concluir que, sim, eu creio que podemos hoje, depois de toda a pesquisa, exegese crítica, compartilhar de modo totalmente novo a maravilha pelo fato de que uma palavra no ano 733 a.C., que ficará incompreensível, se cumpriu com Jesus. Então ele diz, a única maneira de se entender isso é o cumprimento com Jesus. Agora ele reconhece que isso na época não ficou claro assim. É uma profecia que se cumpriu só com Jesus mesmo, né? Aí ele fala de uma outra passagem que é a quarta ecogla de Virgílio, que pertence ao seu ciclo de poesias bucólicas, composto aproximadamente 40 anos antes do nascimento de Jesus, 40 antes de Cristo, tá? Por aí, mais ou menos por isso. No meio dos versos jocosos sobre a vida do campo, de improviso, ressoa um tom muito diferente. Anuncia-se, lá no meio dos versos, a chegada de uma nova grande ordem do mundo, a partir do que é íntegro. Já retorna a Virgem. Uma nova linhagem desce do alto do céu. Nasce um menino com o qual termina a geração de ferro. Então aqui está falando do nascimento de um menino, de uma virgem, e que vai dar origem a uma nova ordem no mundo. Isso está num texto pagão, está no texto lá da quarta ecloga de Virgílio, que é 40 anos antes de Cristo. Aí diz assim, qual o sentido que a gente pode dar a esse texto? Bom, o quadro imaginário do conjunto deriva da representação antiga do mundo na base. Está a doutrina do ciclo das eras e do poder do destino. Mas essas ideias antigas adquirem uma ardente atualidade com a expectativa de que teria chegado a hora para uma grande mudança. E o que for até então um esquema longínquo torna-se presente. Na época de Augusto, depois de todos os desastres por causa das guerras e guerras civis, o império é atravessado por uma onda de esperança. É a Pax Romana, né? Agora deve finalmente começar um grande período de paz. Deve surgir uma nova ordem mundial. Então esse período de paz romana realmente se sucedeu posteriormente, né? Então faz parte dessa atmosfera de expectativa de novidade também a figura da Virgem, imagem de pureza, de integridade, de começo. E faz parte dela a expectativa do menino, do rebento divino. Por isso, talvez se possa dizer que a figura da Virgem e a do menino divino fazem parte, de algum modo, das imagens primordiais da esperança humana, que emergem em momentos de crise e de expectativa sem que haja figuras concretas no horizonte. Então ele reconhece que sim, existe uma similaridade entre o nascimento da Virgem, Jesus, e essa quarta ecogla. Existe uma similaridade. Para os romanos, isso teria sido entendido como a premonição da Pax Romana, né? Mas o Ratzinger vai dizer que existe uma atmosfera de expectativa de novo período de paz, né, que viria através de um menino nascido de uma virgem. Então você veja que existe aí uma associação. A história dos evangelhos ele é contada depois disso. Então já está dentro desse ambiente, entende? Então já tem, mesmo os pagãos estão dentro dessa lógica aí. Então é isso. Muito obrigado, então.